Hey, Vegeta! What? That's right, action figures are now available from Irwin Toys, featuring a whole new line of Dragon Ball Z characters. Collect all your favorites. Now you can take Goku and the gang home with you and join in the We interrupt your programming to show the glorious the fallen. Que Dragon Ball AF é algo recorrente nesse canal já não é uma novidade. Porém, ainda existem pessoas que acreditam que o AF foi apenas um surto coletivo e que absolutamente ninguém mais no planeta fala sobre isso. Mas vai por mim. Ainda tem muita coisa que poucos sabem a respeito dessa pseudo-franquia, que nas sombras continua crescendo e crescendo até se tornar um grande... Tô brincando. Foi por isso que eu mesmo decidi criar um iceberg que compila vários desses mistérios, lost medias e mais algumas coisinhas. Lembrando que apesar desse iceberg ser de minha autoria, ele foi construído com base em outros icebergs que encontrei pela internet afora. Esse vídeo possivelmente terá mais de uma parte, visto que ainda tem bastante coisa que eu não vou conseguir falar aqui por falta de tempo ou que esqueci de pôr no iceberg. Antes de prosseguirmos, gostaria de um pequeno segundo da sua atenção. Por favor, não pule essa parte. Não pule! Primeiro que o canal tem nitidamente tido uma grande perca de alcance, e isso tá prejudicando bastante as views. Por isso, peço que se inscreva no canal, dê like, compartilhe e comente. Além, é claro, de assistir o vídeo até o final. Fazendo essas coisas, esse algoritmo bugado finalmente vai entender que o meu conteúdo é relevante para a plataforma e vai acabar mandando vídeo para mais pessoas. Segundo é que eu ainda tô fazendo de tudo para conseguir monetizar o canal ou ativar o Seja Membro. Mas como ainda não cumpri todos os requisitos necessários para isso, eis a minha chave Pix na tela mais uma vez para quem possa e queira contribuir com qualquer valor para que continuemos com esse projeto. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. PGV e seus vídeos. PGV, ou Prince Gas Vegeta, já é uma figura recorrente aqui nesse canal devido aos vídeos onde analisei duas de suas obras, e irritei algumas pessoas também, mas isso não veio ao caso agora. Eu falei bastante dele no meu vídeo do Budokai AF, então resumindo, ele é um italiano que foi responsável por fornecer bastante conteúdo para a comunidade do AF por volta dos anos 2000 e no começo dos anos 2010, o que incluía vídeos que eram animações de seus projetos. PGV continua ativo até hoje em seu Twitter, ou X para os mais novos, sempre divulgando coisas de seus novos projetos, mostrando que, mesmo após ter uma certa idade, ele continua produzindo aquilo que ama. Budokai AF normal e HD. Como também dito no meu vídeo de análise do Budokai AF, existem duas versões desse jogo, sendo a versão normal e a HD, que seria uma espécie de remaster. Isso na real é bem simples, visto que a primeira versão era bem mais bizarra e instável, sujeita a vários bugs que quebravam o jogo, e a versão HD sendo menos bizarra e mais polida, digamos assim, com ambos os jogos tendo sido feitos com base no Budokai 3 de PlayStation 2. Bug do Nappa Super Saiyajin 4. Esse aqui é um clássico e que muita gente lembra. Esse tópico fala sobre um trecho em específico do Budokai AF original, onde, quando a gente vai pro inferno, enfrentamos o Nappa em Super Saiyajin 4. Porém, no meio da luta, o jogo simplesmente travava e não deixava ninguém prosseguir, o que provavelmente foi o fim da gameplay de muita gente nessa época. Isso provavelmente acontecia devido a alguma programação errada no código do jogo ou apenas arquivos entrando em conflito. Hoje em dia, existe um vídeo no YouTube que ensina passo a passo a como passar essa fase sem o jogo crashar, caso, por algum motivo, você se interesse em jogar o Budokai AF original. Primeiro mod AF do Budokai. Muitos não sabem, mas os planos originais eram de fazer o Budokai AF com base na engine do primeiro Budokai. Existem supostas screenshots da internet que mostram como estava o desenvolvimento. Porém, isso acabou não indo pra frente e o PGV e sua equipe acabaram optando por seguir pra engine do Budokai 3, visto que o Budokai 1 parecia bem mais complicado de mexer ou apenas não tinham os recursos necessários pra fazer o que eles queriam. O Cubo 4D. Esse tópico se refere ao que por muito tempo foi considerado um verdadeiro mistério para a comunidade de Dragon Ball AF. Em uma animação antiga do PGV, mais em específico na luta final do Gogeta Super Saiyajin 4 contra o vilão Zio, no meio do combate surgiu imagens de um estranho cubo 4D, que na ciência é conhecido como Tesseract. Obviamente que muitos não entenderam a razão daquilo. Entretanto, o próprio PGV explicou que esse cubo nada mais era do que uma representação simbólica de poderes que vão além da realidade como conhecemos, empregando os conceitos de longitude, altura e profundidade. Segundo o próprio, personagens da franquia de Dragon Ball que usaram poderes assim foi Janemba e Anirasa. Ele até recomendou um filme chamado Hipercubo pra entender mais sobre isso, mas eu não recomendo, é um filme bem ruim. Dragon Ball GS.
Já temos um vídeo sobre esse mangá no canal, mas em resumo, ele é uma prequel do Dragon Ball F e do PGV e que pode ser lido facilmente na internet. DVDs do AF. Não sei dizer se isso aqui chegou a acontecer no Brasil, mas anos atrás eram comercializados DVDs piratas na América Latina que supostamente continham episódios do tal AF, mas que no fim eram só compilações de trailers falsos da internet, sessões de imagens ao melhor estilo quando você pesquisava Super Saiyajin sei lá o que na internet quando você era criança e às vezes episódios normais de Dragon Ball Z. Boa parte desses DVDs hoje em dia se encontra perdido, mas alguns foram upados hoje em dia na internet ou que pelo menos tem alguma filmagem que confirme sua existência. Dragon Ball Heroes é o AF oficial. Esse aqui é bem simples, pois alguns dizem que o Hero seria o mais próximo que um dia veremos de um Dragon Ball F oficial, principalmente por ter oficializado muitas transformações que antes eram apenas criações de fãs. Além, é claro, de algumas pessoas terem usado trechos dos trailers animados do Heroes para fazer aqueles falsos trailers do AF, dizendo que era realmente o novo anime que estava saindo. Bonecos e cards do AF. Esse tópico se refere ao fato de que anos atrás eram comercializados action figures de Dragon Ball F e até mesmo cartas. Provavelmente teve uma galera aqui no Brasil que teve alguma dessas cartinhas, mas eu não conheço ninguém além de mim que teve os bonecos que estão até hoje no meu quarto. Boa parte desses produtos foram feitos pelo PGV, então é legal pensar que o cara realmente construiu um monopólio de bonecos e cartinhas. Budokai F impulsionou a comunidade de mods. Como o Budokai F foi um dos primeiros exemplos de algum mod para algum jogo de Dragon Ball, muitos seguiram o exemplo e começaram a expandir isso. Vemos isso hoje em dia, por exemplo, nas ISOs do Tenkaichi 3. Desenhos perdidos. Devido ao tempo, muitos dos desenhos de transformações que se encontravam em fóruns da internet anos atrás acabaram se perdendo para sempre, já que como os sites não podiam mais hospedar as imagens, eles foram completamente deletados da existência. O Super Saiyajin 4 cinza. Isso aqui não é exatamente coisa do AF, mas achei legal colocar isso aqui. Nas primeiras artes promocionais do Super Saiyajin 4 do Goku, ele era mostrado como tendo uma pelagem cinza e não avermelhada como vemos mais pra frente. A chance de muita gente ter usado essa imagem da revista pra dizer que era prova de que Dragon Ball F existia provavelmente foi enorme. Shikor ou Zaiko. Esse é um tópico muito simples que fala sobre qual seria a pronúncia correta do nome do vilão Zaiko. Então vou explicar. Em scans mais antigos do mangá F do Toyotaro, o vilão tinha o nome escrito como Shikor. Porém, a pronúncia correta não é Shikor, pois o X em inglês, em alguns casos, tem som de Z. Então, a palavra Zaiko soava como Zaiko. Em mídias posteriores, o vilão acabava se referindo como Zaiko. Mira conseguiu o Super Saiyajin 5. Isso aqui é bem bobinho, mas vale a pena comentar. Na lore do Dragon Ball Heroes e do Xenoverse, que se passam no mesmo universo, o vilão Mira, que é uma espécie de bioandroide infernal criado pela demônio Toa, possui uma transformação ao sugar sua amada pra dentro de si. Pera, isso ficou esquisito. Calma lá. Após absorver sua amada, adquirindo uma transformação que é basicamente um Super Saiyajin 4 com pelos brancos, isso acontece principalmente porque o Mira possui células de Saiyajins e a galera vê essa forma como uma espécie de Super Saiyajin 5. Óbvio que isso jamais foi confirmado, mas é legal imaginar que isso é o mais próximo que temos de um Super Saiyajin 5. Vídeos do 1 do 64. 1 do 64 era um youtuber que produzia vários conteúdos interessantes para Dragon Ball F, mas que infelizmente teve seu canal deletado há um tempo atrás. Alguns de seus vídeos estão hoje no YouTube, repostados por terceiros, mas infelizmente a maioria dos vídeos viraram Lost Media. O Super Saiyajin God seria mais parecido com o Super Saiyajin 5. Esse tópico se refere ao design original do Super Saiyajin God planejado por Toriyama, o qual teria uma capa e os cabelos ainda dourados, mas com um cabelo um pouco mais próximo do Super Saiyajin 4. Alguns dizem que essa forma é bem semelhante ao Super Saiyajin 5, mas sinceramente eu não vejo muita semelhança. Evil Goku no Heroes. Na lore do Dragon Ball F, nós temos o Evil Goku, que sem nenhuma cerimônia é um clone corrompido do Goku. Obviamente ele não é oficial, mas aí chegamos ao Dragon Ball FighterZ e o Heroes, que nos introduziram um clone do Goku que seria uma espécie de robô, só que maligno e com vestimentas vermelhas e cinza. Alguns teorizam que o pessoal da Bandai Toei teria se inspirado no design original do Evil Goku do AF para fazer o design desse clone do Goku, mas nada confirmado. A imagem mais 18 no DVD do AF. Existe, ou existiu um DVD do AF, o qual simplesmente possuiu a imagem de uma mulher pelada. Obviamente eu não posso mostrar isso aqui no meu canal, já que, o meu algoritmo já é prejudicado, então o canal ia de Vasco. Mas é estranho pensar que isso realmente aconteceu. Animações perdidas.
Sabemos que Dragon Ball F teve muitas animações naquela época mais arcaica da internet. E embora alguns estejam disponíveis até hoje pra você dar uma olhada, muitas delas foram perdidas com o tempo. Seja porque os canais onde elas estavam foram deletados ou os sites que hospedavam caíram. As cartas do Dragon Ball DT. Esse tópico se trata de um conjunto bizarro de cartas de Dragon Ball que surgiu lá pelos anos 2000 e começo dos anos 2010. Se fosse pra definir essas cartas, seria um caso do Dragon Ball encontrasse Matrix, Anjos da Noite, Evanescence e Linkin Park, pois o design dos personagens parece ser extremamente edgy, gótico e trevoso. Não sei se isso chegou no Brasil, mas se alguém teve uma dessas pode comentar aí. Goku infiel. Esse tópico se refere ao fato de que em muitas fanfics de Dragon Ball, que não abrange apenas o AF, o Goku sempre trai a Tite com alguém. Ele já fez isso com Avados e até mesmo com deusas. Eu não sei por qual razão os escritores querem fazer isso, mas parece que eles não gostam muito da Tite. Satanismo em Dragon Ball AF. Esse tópico se refere ao fato de que em algumas mídias de Dragon Ball AF sempre são retratados temas como magia negra, demônios e inferno. Algumas pessoas na época viram isso como se Dragon Ball F fosse realmente algo demoníaco, mas não pelos motivos que vocês estão pensando. Claro que na maior parte é mentira, visto que não é porque uma obra retrata demônios que o autor é algum tipo de satanista. Mas eu acho que isso também tem muito a ver com a época, onde tinha muito adolescente querendo chocar os outros, colocando pentagrama em tudo, achando que tava sendo maneiro. E também tinha muito fanático religioso que achava que tudo era do demônio. Quem viveu a época das cartas de Yu-Gi-Oh! Sabe do que eu tô falando. Episódios descartados do GT. Esse é um tópico que também não tem muito a ver com a F, mas vale a pena ser citado aqui. Ao que se sabe, originalmente Dragon Ball GT teria mais episódios que se passariam depois da saga dos Dragões Malignos, porém, devido ao fracasso de audiência, foram cancelados. A única coisa que temos a respeito desses episódios é esse artwork e uma screenshot de um vídeo antigo, que se passa no evento que contava em mais detalhes a história desses episódios. Super Saiyajin Infinito. O terror de muita gente que não sabe direito o que é a F. O Super Saiyajin Infinito, de acordo com a lore do AF, por incrível que pareça, não é uma transformação, e sim a entidade que originou a raça dos Saiyajins ou algo assim, mais tarde sendo adotada como uma transformação por diversos modders. As lendas urbanas do AF. Esse tópico abrange quase toda a fake news a respeito do Dragon Ball F que a gente já teve por aí. Por exemplo, aquela história bizarra onde supostamente um grupo de fãs, ou repórteres, não lembro agora, haviam se reunido na frente do apartamento do Akira Toriyama, esperando ele aparecer e ele havia surgido com o que dizia ser o Dragon Ball F. O Alto Churrascar do Vegeta. Esse tópico fala sobre uma das coisas mais infames acerca de Dragon Ball F, na minha opinião, pois se trata de uma animação barra história, creepypasta, sei lá, onde depois que o Goku foi embora com o Shenlong, o Vegeta acabou não suportando isso e acabou entrando em profunda depressão, resultando nele tirando a própria vida. Isso também meio que é tratado como um tipo de creepypasta pela comunidade. Eu não posso negar que esse tipo de coisa é bem mórbida e pesada, mas mesmo assim, dentro do contexto de Dragon Ball, não faz muito sentido. A animação cancelada do GS. Quase ninguém sabe, mas o mangá do Dragon Ball GS teria uma animação feita por fã, mas que acabou sendo cancelada por razões misteriosas. Entretanto, alguns fragmentos do que seria essa animação estão aí pelo YouTube. A saga do Evil Trunks. Eu infelizmente não achei praticamente nada que falasse sobre essa tal saga do Evil Trunks. Apenas uma história sobre uma scan de uma revista japonesa que havia publicado algo por volta do 1º de abril sobre uma saga de um Trunks do futuro se tornando maligno e os guerreiros Z tendo que o enfrentar. Inclusive tendo uma fusão do Vegeta e do Trunks do presente, além de uma página wiki que falaria sobre um suposto primeiro episódio que se passaria 3 anos após o final do Z e que seria sobre um vírus estranho que começaria uma infecção na Terra. Então podemos deduzir que essa saga giraria em torno de um Trunks infectado. Mas tava numa fanwiki e não dá muito pra confiar em informações vindo de lá. O elenco de dublagem do PGV. Haviam planos para que as animações do PGV fossem dubladas e ele acabou por reunir um elenco para que isso acontecesse. Claro que boa parte desses áudios foram perdidos ou nem chegaram a ser gravados, mas existem alguns que eu vou colocar aqui no vídeo. Greetings, I am Kotiengo. I am Zycor. Well, all you know isn't it the scenes of this woodland planet? A saga Black foi inspirada na saga Zyko.
Isso é só uma teoria, mas é legal pensar que tem um fundo de verdade, pois se pararmos pra pensar, ambas as sagas têm coisas bem parecidas, como o fato de termos um Saiyajin maligno com sangue de um Akaioshin e uma Kaioshin maligna sendo a cabeça de todo o plano. Considerando que foi o Toyotaro que fez a saga Zaiko e ele começou a trabalhar no Dragon Ball Super, existe essa possibilidade ao meu ver. Rule 34 do AF. Eu não vou me aprofundar nisso por razões óbvias, mas sim, realmente existe conteúdo pornográfico de Dragon Ball F. Não pesquisa por isso, por favor, até porque eu sei que tem muita criança que me assiste. Karate e Zio não são a mesma pessoa. Karate e Zio são dois personagens que são constantemente confundidos entre si, mas existe uma diferença clara entre ambos. Karate é conhecido como demônio divino, que atacaria a Terra na ausência dos guerreiros Z, tendo também seus capangas. Já o Zio seria uma criatura semelhante ao Baby, responsável pela saga do inferno no AF e do PGV, e reviver por vários guerreiros que haviam morrido. Eu acho que essa confusão ocorreu porque algumas pessoas quando desenhavam o Zio no DeviantArt, por algum motivo colocavam ele como o Karate. Tanto que até tem gente que acha que o Zio seria, uma versão diminuta do que seria o Karate, né? Mas enfim, é mais uma coisa interessante de se citar. Fanfics do AF animadas em Flash. Animações em Flash eram algo muito comum na internet antiga, principalmente naqueles sites infantis cheios de jogos. Infelizmente, ao que se sabe, praticamente nenhuma das animações em Flash de Dragon Ball AF foi salva. Embora existam relatos de que realmente existiram, como é o caso de um youtuber BR que, infelizmente eu não lembro do nome, mas ele falava de uma animação em Flash do Piccolo. Vegetranks 12. Desculpa galera, é que eu não achei nada sobre ele na internet, mas talvez seja um youtuber do AF. Anjo Z. Esse aqui é bem interessante, pois é mais um caso de Kaioshin maligno. O seu nome Angel vem do seu status de poder, que seria algo muito além de um simples Kaioshin. E o Z seria algo que significaria ser o fim, ou o vilão definitivo. Tanto que alguns se referem a ele como Zeta. Pois é. Na sua história, ele seria um ser bondoso que protegia o universo, mas que após adentrar uma dimensão desconhecida, ele acabaria se corrompendo e se tornando um ser maligno. Não se sabe exatamente quem foi seu criador, apenas que o personagem começou a surgir nos fóruns por volta do ano de 2004, junto das primeiras imagens do Super Saiyajin 6, tanto que muitos teorizam que ambos estão relacionados de alguma forma. PlanetNamek.com e Imagine.com. Esses são os nomes de dois sites antigos de Dragon Ball que muitos dizem ser os principais responsáveis por espalharem o boato de que Dragon Ball F realmente estava sendo produzido, sendo o mais antigo o Planet Namek, que dizem ser por volta de 1999, e o Imagine.com já sendo por volta dos anos 2000. Infelizmente esses sites caíram, mas pelo que contam esses sites tiveram vários problemas na época, pois eles espalhavam umas mentiras aí dizendo que já estavam dublando anime no Japão e o movimento no site começou a cair depois que descobriram que tudo era uma farsa e coisas assim. Suposta história F com 700 capítulos. Circulam por aí que existe uma história plenamente escrita do F com 700 capítulos, mas claro que isso nunca foi provado. Dragon Ball F MRC. Se engana se você acha que o PGV foi o único que fez modificações para o Budokai 3 nessa época. Pois o Dragon Ball F MRC é mais um desses jogos bizarros que saíram na época. Hoje em dia ele tá disponível pra você baixar na internet, mas dá pra ver que o que o PGV fez no F dele do Play 2 é, bem melhor. Referências ao AF em jogos oficiais. Existem algumas histórias em alguns jogos oficiais da franquia que parecem fazer referência direta ao AF, como esse traje alternativo do Gogeta Super Saiyajin 4 com pelos brancos da série Tenkaichi. É legal pensar que a Bandai pelo menos deu um pouco de atenção aos fãs. Problemas internos da Extreme Team do PGV. Esse é um tópico que eu vou voltar em próximas camadas, mas pelo que contam, o time que o PGV criou para produzir seus conteúdos teve diversos problemas, com muitos saindo do projeto. Houve até uma certa treta com um rapaz que criou um certo personagem, mas também já falo sobre isso. Dragon Ball AF Tenkaichi Plus. Esse tópico se refere a uma versão modificada do primeiro Budokai F do PGV, feita por um usuário que até o momento é desconhecido. Pelo título, alguns podem até achar que esse brother fez uma espécie de patch que consertou alguns bugs bizarros que tinha no original. Mas não, ele apenas alterou umas coisinhas aqui e ali pra fazer parecer que foi ele que fez tudo. Mugens do AF. Esse tópico é bem especial pra mim, pois foi algo que marcou minha infância. Nos anos 2000 e começo dos anos 2010, a internet começou a receber uma porrada de Mugen de Dragon Ball F. Alguns eram bem toscos, mas outros eu arrisco dizer que seguram bem até hoje, como esse do Ristar, que eu vou fazer vídeo algum dia. Cláudio84. Ainda falando de Mugens, temos um que estava sendo feito pelo usuário Cláudio84, mas que ele jamais finalizou o projeto. O site dele em italiano está disponível para ver no Wayback Machine, mas infelizmente não dá para baixar a beta que estava disponível. Animações brasileiras do AF.
Brasileiros já fizeram animações do AF ou então dublagens de animações do AF da gringa. Infelizmente, muitas não foram terminadas, o que é uma pena. Mangás e vídeos perdidos do PGV. PGV foi uma máquina de conteúdos anos atrás, o que significa que devido à passagem do tempo, muitos dos seus vídeos que ele fez, até mesmo mangás, acabaram perdidos. Então sim, os poucos vídeos que você acha na internet por aí do PGV, muito provavelmente são apenas uma pequena parcela do que tinha antigamente. Toyotaro supostamente roubou um desenho do Super Saiyajin 9 para fazer o Zaiko. Esse tópico se refere a um boato de que antes mesmo do Toyotaro começar a fazer seu mangá, na internet já circulava uma arte do Goku Super Saiyajin 9 e que o Toyotaro teria visto isso praticamente copiado para fazer o design do vilão dele. Mas isso tem algumas inconsistências. Primeiro que essas artes que a gente vê do Super Saiyajin 9 são relativamente recentes e de acordo com a lore, ela foi uma transformação gerada a partir da alma do próprio Zaiko. Além disso, a gente sabe que, embora o Japão não seja um país exatamente fechado, ele tem uma internet bem diferente da nossa e naquela época era praticamente impossível acessar uma outra. PGV roubou desenhos para sua história do AF. Embora o PGV tenha criado várias coisas originais para sua história AF, alguns dizem que ele realmente roubou desenhos de terceiros para colocar na sua história. Eu não achei praticamente nada sobre isso, mas eu não acho improvável, já que, pelo que me foi dito, o PGV realmente não sabia desenhar. Young Didi faz artes not safe for work. Young Didi é um dos escritores de mangá mais famosos em relação ao AF, sendo um dos poucos que ainda escreve a história hoje em dia. Algo que muitos não sabem é que ele também faz umas artes bem sugestivas. Mas com esse último arco que ele tá lançando, isso já era bem óbvio. Chars perdidos. Diversos chars de Mugen do AF foram perdidos com o tempo, mas alguns deles ainda podem ser vistos por meio de prints antigas. Kidnapped, o famoso sequestrado temido pelo Lukitsu. Esse é um personagem criado em meados de 2004 e 2006 pela artista Andrea Trembeef. Eu acho que eu falei errado, mas enfim. Originalmente, esse design era designado para um personagem chamado de Touketsu Vegeta, praticamente um Evil Vegeta. Porém, com o tempo, foi se convertendo em um personagem novo com uma lore relativamente extensa que talvez eu aborde em um vídeo futuro. Irina. Irina, descendente do mundo dos demônios das trevas, vive tranquilamente até o rei demônio da Borá invadir o reino, resultando na morte de seus pais e amigos. Ela busca a ajuda dos Namekuseidins e acaba adquirindo um poder sagrado das esferas do dragão. Irina se torna uma guerreira poderosa, derrotando Karate e libertando seu reino. Ela deixa um legado de proteção e se torna a governante do mundo do vazio, onde guerreiros seguem suas regras para se tornarem mais fortes. Apesar de enfrentar várias batalhas no mundo do vazio, Irina não mata seus adversários e é reconhecida como a mais forte do local. Anime War. Se trata de uma série de animação criada pelo Mastar Media, onde gira em torno de uma guerra entre vários personagens de anime e que resulta na batalha final contra a criatura Archon. Os níveis de poder dessa série são tão absurdos que frequentemente as pessoas fazem crossovers dessa série com o AF. Dragon Ball AF Beta. Eu não achei muita coisa sobre isso, mas provavelmente isso é sobre versões iniciais do Budokai AF. Dragon Ball AF Infinite Mansion. Esse tópico se refere a mais um jogo do AF do Play 2, só que ao invés de ter sido feito no Budokai 3, foi feito no Infinite World. Por algum motivo que não sei explicar, hoje em dia é mais fácil de encontrar esse jogo pelo nome de Dimensional Eclipse, e pode ser baixado sem nenhum problema pela internet. Eu passei o olho rapidamente por uns vídeos do jogo, e ele parece ter umas coisinhas interessantes se comparados com o Budokai AF, mas é melhor não criar expectativa. Gritos e voz estranha no mod do Budokai AF. Esse tópico abrange duas coisas que foram consideradas por muito tempo pela comunidade que jogou o Budokai AF como perturbadoras. A primeira é algo que até mostrei no meu vídeo do Budokai AF, que são aqueles gritos na tela de seleção de modo de jogo, e a outra é uma estranha voz que surgia no fim do rap do Dragon Ball que estava presente na trilha sonora do jogo. Ouçam. You can start a new game or load an old one. You can continue from a previously saved game. Dragon Ball Z es arte. Dragon Ball GT sea el que sea lo parte. O sagrado ahora. O sagrado ahora. O sagrado ahora. Enquanto eu não sei dizer a origem ou razão dos gritos, eu posso explicar o que é essa voz. Por alguma razão, todo mundo que baixava o rap do Dragon Ball nessa época recebia de brinde esses dizeres e aparentemente o PGV acabou não percebendo isso e não cortou essa parte do áudio. Essas vozes pelo menos não tem nada de sobrenatural, pois foram tiradas da cena de um filme chamado de O Libertino de 2004. O sagrado ahora.
o sagrado ahora. Dragon Ball AF previu o Super Saiyajin God e o Blue. Essa é mais uma teoria viajada, mas que é divertido se a gente fingir que tem um fundo de verdade. Pois na época que todo mundo estava empenhado em fazer novas transformações para Dragon Ball, muitas surgiam com o cabelo vermelho ou mesmo azul. Daí que vem a teoria de que essas transformações preveram as formas do Ki Divino. Bra e Pan são um casal. Essas duas têm umas paradas bem esquisitas em vários icebergs do AF pela internet, mas eu quis selecionar apenas uma para esse vídeo. Esse tópico se refere a uma teoria ou fanfic de que dizia que a Bra e a Pan seriam algum tipo de casal por serem bem próximas, o que incluía um suposto episódio de uma saga conhecida como Mystic, onde as duas... melhor não comentar. Olha, isso pra mim é incerto, pois estamos falando de um material proveniente da comunidade, então vai saber se esse episódio realmente existe ou se alguém realmente escreveu algo acerca dessas duas. Maginius. Esse é um clone maligno Majin deste inimigo e sua poderosa energia fulminante. É uma versão de Goku e Gogeta, é da sexta dimensão, quando ele escapou da sexta dimensão, Rakan, para o universo 7, dimensão 8, que o leva para o planeta Bardock, descobrindo que já está pronta do Goku nesse planeta, agora atende pelo nome de Maginius. Ele é um personagem que aparece na série PGV Dragon Ball F. Confuso, né? Não é culpa minha, eu só li o que dizia na Wiki. Super Saiyajin 10. Os terrores do Lukitsu retornam mais uma vez. O Super Saiyajin 10 é uma transformação bizarra, presente em uma das várias lores do AF que tem pela internet. Goku foi o único a alcançá-la, usando o poder proibido para poder enfrentar o Cell Boozer. Ele é obtido inicialmente através de um ritual de um poder proibido, envolvendo 6 Saiyajins, que são os 5 Super Saiyajin 5, e o Grande Macaco Prateado, o que é muito semelhante ao ritual feito para alcançar o Super Saiyajin God. A maior consequência dessa forma, além dela te deixar parecendo uma cria do diabo com um mutante Chernobyl, é que o usuário é destruído após usar o poder uma vez. Dragon Ball FP.net. Esse tópico se refere a um suposto site onde estava hospedada uma fanfic de Dragon Ball chamada de Dragon Ball FP ou apenas Dragon Ball Full Power. A história se passaria logo depois do GT, e a primeira saga teria a ver com Frieza, Nappa e Raditz voltando à vida junto com um outro irmão do Goku chamado de Hansoul. Para derrotá-los, os guerreiros Z encontraram novas esferas de dragão que transformaram o Caos, Kuririn e Yantia em Super Saiyajins. Cara, tá vendo? Depois eu reclamo dessas bizarrices e vem nego querer bancar o sabichão pra cima de mim. A toxicidade da comunidade AF. Vamos ser honestos, Dragon Ball F tem sim coisas boas ou que genuinamente chamaram a atenção de alguém de forma positiva. Tanto que foi isso que me motivou a fazer minha própria série. O problema é que tudo também tem seu lado podre. Durante minhas pesquisas pro Iceberg, eu vi que essa comunidade vive tretando entre si, sobre quem seria o verdadeiro criador da porra toda ou quem roubou a transformação de quem. Isso sem falar nas discussões de corno sobre power scaling por causa dos personagens divinos e também a rapaziada que não aceita críticas e já querem te descascar só porque você não entendeu algo da parada que só faz sentido na cabeça deles. O mundo dos demônios. Esse tópico provavelmente se refere ao mundo dos demônios do Heroes ou o mundo dos demônios do PGV. PGV tem uma péssima organização. Esse tópico abrange duas coisas que circulam pela internet. Uma diz que o PGV não sabe administrar bem sua equipe, por isso boa parte dos seus projetos são cancelados ou nunca vê a luz do dia. Isso pra muitos pode até ser discutível, visto que ou isso ocorre porque ele realmente não sabe organizar as coisas, ou ele apenas não tem tempo pra organizar, visto que provavelmente ele tem um emprego paralelo aos projetos. E a outra diz que ele supostamente seria alguém bem arrogante, se achando maioral por ter criado o Budokai F, mas nada concreto por aí. Absalom. Isso aqui é algo que merece um vídeo inteiro no canal no futuro, mas em resumo, Dragon Ball Absalom é uma série animada de Dragon Ball criada no começo dos anos 2010, pelo youtuber Melavelli. Se passando anos após o fim do GT e acompanhando a trama de Saiyajins malignos que invadem a Terra em busca de novos membros para seu exército, a série se destaca por sua narrativa mais madura e atmosfera sombria, com uma paleta de cores mais desaturada e temas mais complexos. Como eu disse, farei um vídeo sobre ela no futuro, mas quem quiser assistir, ela tá disponível completa no YouTube. Cell Boozer. Eis mais um terror do Lukitsu. Cell Boozer é um vilão final de muitas versões do AF, surgindo após Frieza e Cell realizarem um intenso treinamento no Inferno 5 para se fundirem um ser de puro poder e logo mais escaparem para se fundirem com Majin Buu, criando uma criatura que era capaz de tancar o Super Saiyajin 10. Confesso que apesar de eu ainda achar bizarro e ter resumido pra caramba a história desse vilão, eu até achei algumas coisas legais, mas eu concordo plenamente com a comunidade que diz que essa saga no geral, ela é a mais incoerente de todas. Fóruns do AF. Anos atrás haviam muitos fóruns com essa temática pela internet, sempre discutindo sobre quando o suposto Dragon Ball F seria lançado ou criando histórias novas. É uma bela nostalgia. A morte do Bills. Eu não achei nada sobre isso, confesso, mas como o Bills é um personagem do AF do PGV e eu não li o resto do GS, posso deduzir que o Bills morreu em algum ponto da história. Transformações perdidas. Se teoriza que devido à passagem do tempo, muitas transformações da AF que as pessoas criaram anos atrás foram completamente perdidas.
O Mugen perdido do Seiya. Seiya Mugen era um youtuber que fazia alguns chars de Dragon Ball F para serem utilizados no Mugen. E embora ele tenha feito personagens relativamente avançados na época, ele desapareceu há 10 anos e seus projetos ou nunca foram disponibilizados ao público ou eles estão completamente perdidos. Os 3 infernos desconhecidos. Em Dragon Ball F existem 5 infernos, mas existe uma lenda por aí que ainda existem mais 3 infernos que não foram plenamente descritos. Eu vou deixar um vídeo no card sobre um rapaz que explicou como funcionam os infernos de Dragon Ball F. Tá em espanhol, mas vale a pena ver. Esses aqui de agora, eu infelizmente não consegui achar informações, porém eu farei um vídeo no futuro caso elas surjam, que é, o criador do Super Saiyajin 12 estava preso e o usuário do Dragon Ball F Amino que foi pego pelo narcotráfico e satanistas. Quem souber de alguma coisa, me chama no Discord. Ali. Ali é uma personagem presente em lores e diversões mais recentes do AF, onde ela se trata de uma guardiã de uma dimensão de caos conhecida como Amazon. Ao que se sabe, Ali também está presente em sagas como a de Cell Boozer, tendo um certo papel de relevância na história. A lista é uma saga inteira que se passa na dimensão dela. As siglas AF não têm significado. Fechando esse iceberg ainda em construção, temos algo bem simples, que é o fato das siglas AF não terem significado. Bom, isso acaba sendo discutível, pois muitas histórias têm um significado para a sigla, como After Feature, Another Feature, April's Fool e etc. Entretanto, como a F tem muita coisa feita pela comunidade, é possível se considerar que a F é só uma sigla para designar histórias dessa natureza. E chegamos ao final de mais um vídeo. Eu peço desculpas caso eu tenha dado alguma informação errada ou pela metade. Se isso ocorreu, peço que, educadamente, me informe nos comentários, pois isso, além de incentivar vocês a comentarem, ajuda a destruir muitos espantalhos criados acerca da comunidade do AF. Lembrando que esse iceberg pode se expandir a mais coisas se eu realmente quiser fazer um vídeo no futuro. Fiquem com Deus e até mais.